Bom dia, pessoal! Essa semana começamos a ler a porção de Kitetse. Hoje vamos focar nos parágrafos 77 e 78 do Zohar, nono ano de leitura. Lembrando já, antes até de entrar na porção, semana que vem não tem Zohar, não tem porção do Zohar, então já vamos para mais uma semana especial, tá? Se você quiser aproveitar para sugerir temas, sugerir o que fazer nessa semana, fique à vontade. Deixa aí nos comentários, depois qualquer coisa eu dou uma lida, tá? Bom, e vou fazer a mesma ressalva no vídeo da energia semanal. Eu tô gravando aqui no mesmo lugar e o cachorro continua latindo, tá? Então, espero que não atrapalhe a gravação. Bom, o Zohar traz um provérbio que ele é particularmente enigmático, vamos dizer assim, né? É um provérbio, é o versículo 4 do provérbio 30, tá? E a gente vai analisar ele e o que ele pode simbolizar. E ele a gente sabe que os provérbios são do rei Salomão, né? Ele foi escrito pelo rei Salomão, mas não necessariamente pelo rei Salomão, às vezes por sábios da corte do rei Salomão, né? Por escribas. Esse provérbio, por exemplo, é atribuído na tradição a um homem chamado Agur bin Yaque. Agur, filho de Yaque. Acho que em português ficaria Jaqueu, né? Alguma coisa assim. Então, ele era um escriba da corte do Salomão, obviamente, portanto, um homem também muito sábio, e ele deixa esse provérbio para nós. Esse provérbio que a gente vai ver em especial, né, 34, versículo 4, é conhecido por ser um dos mais de profundidade teológica, né? E ele põe perguntas retóricas que vão desafiar o entendimento humano. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma tradução livre dele todo e depois eu desmembro em partes. Então ele pergunta o seguinte: quem que subiu ao céu e desceu? Quem que recolheu o vento nas suas mãos? Quem amarrou as águas nas suas vestes? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Bom, só aqui uma observação. Por que são perguntas retóricas? Porque a gente sabe que ele está falando de Deus, né? Mas é interessante ver as metáforas que ele usa. Quem que sobe ao céu e desce, quem que recolhe o vento nas mãos, quem que amarra as águas na roupa, quem que estabelece as extremidades da terra. Aí ele pergunta, quarta ou quinta pergunta retórica: qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, desse ser que faz tudo isso? E aí no final ele diz: certamente você sabe, né? Bom, então vamos lá. As perguntas que a Agur está fazendo aqui são retóricas, né? E elas têm então o objetivo de provocar a reflexão de quê? Da incapacidade humana de compreender a Deus totalmente, né? A gente não consegue nem abarcar a grandeza de Deus. Imaginar, por exemplo, alguém entre aspas, né? Alguém que segura o vento nas mãos, alguém que estende as extremidades da terra, né? No segundo sentido, o que a Agur está falando? A gente tem que perceber como a gente também é super incapaz de controlar o universo. Existe um ser que faz isso e controla os ventos, as águas e os confins da terra, mas esse ser não é a gente, né? Quando a Agur faz essas perguntas é para a gente perceber a nossa limitação. Então, essas perguntas do Agur ressaltam a diferença entre o poder limitado do homem e o poder ilimitado de Deus, né? Agora, só uma observação quase que de caráter pessoal. Apesar do poder limitado do homem frente a Deus, eu acho que a gente tem um poder muito grande, né? Às vezes a gente também esquece disso. Mas vamos lá, então ele pergunta: quem que subiu ao céu e quem que desceu? Isso é visto como o quê? A transcendência divina, né? Que é capaz de interagir tanto com os mundos superiores, como a gente chama na Kabbalah, com o céu, quanto com a terra. Nós, seres humanos, não fazemos isso, né? No máximo, quando a gente tem algum poder espiritual, sei lá, a gente sobe um pouquinho no céu e afeta o céu, mas a gente não faz isso do mesmo jeito que Deus, né? A gente age muito mais na terra. Depois, quem que recolheu o vento nas suas mãos? É aí representando, claro, o controle absoluto de Deus sobre as forças da natureza, né? Como o vento. Então você pensa que coisa interessante, hoje nós, no século XXI, com toda a tecnologia e modernidade que temos, a gente não controla os ventos, por exemplo, né? Depois, quem amarrou as águas na sua roupa? De novo, acho que uma referência ao domínio da natureza, especialmente o poder de águas. Não preciso dizer, infelizmente, como a gente ainda não controla águas, né? Olha catástrofes que a gente teve recentemente, com enchentes. De novo, em pleno século XXI, com todo o poder que o ser humano tem, a gente ainda não consegue controlar as águas. E que na mentalidade hebraica, bíblica, sempre representaram o caos, né? E, portanto, o poder, quando você domina sobre as águas. Para quem gosta de história bíblica, arqueologia bíblica, né? Todas as culturas antigas do Oriente Médio têm um mito falando sobre um deus que controlava as águas. E geralmente essas águas com dragões ou com grandes peixes, né? Enfim, o Leviatã, não vou entrar agora nesse ponto, mas é por aí. Depois, quem estabeleceu todas as extremidades da terra? A própria ideia de você criar e estabelecer os limites do mundo, né? Então quem é que seria capaz de fazer um mundo como o planeta Terra, definir a sua forma
redonda, e não é exatamente redonda, a gente sabe, né? Elíptica, onde vai ser terra, onde vai ser água, fazer com que essa água não caia, com que essa terra não caia, né? Que aliás os terraplanistas, que me perdoem, vão falar que não cai porque a gente está numa terra plana. Não, não é, né? A gente não cai porque tem força de gravidade, mas quem consegue fazer isso, senão Deus, né? Bom, agora a parte mais interessante do versículo, a meu ver, se fala qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, né? Quando se pergunta isso, quando Agur pergunta isso, também aqui tem uma dificuldade, que é aquela dificuldade que a gente sabe na Kabbalah. A gente não consegue dar um nome para Deus. A gente pode ter vários nomes de Deus, mas na verdade são facetas de Deus. Quando o Agur pergunta qual é o seu nome, né, o nome desse Criador, e a gente, na verdade, a gente tem que falar que a gente não consegue responder, né? Então, essa passagem tem sido interpretada de vários modos, né? Mas aqui a Kabbalah vai dizer que é o mistério do nome de Deus. A gente não tem, na verdade, um nome para Deus, tá? A gente nunca vai conseguir nomear a essência de Deus. Então, ao longo da escritura mesmo, dos textos bíblicos, você vê que tem vários nomes de Deus, né? Porque a gente não consegue falar da essência. E a segunda parte da pergunta é muito interessante. Qual é o nome do seu filho? Bom, e aí essa menção tem gerado várias interpretações. Nos contextos mais judaicos, né, e cabalísticos, é uma referência a Israel, que é chamado o Filho de Deus, né? Então, um jeito de entender é isso. Qual é o nome do Filho de Deus? Quem é que está ligado a Deus? Ou seja, quem é que eu posso chamar verdadeiramente de Israel? E vocês sabem que na Kabbalah, Israel representa exatamente isso, né? A pessoa que está seguindo os passos de Deus como um pai e, portanto, é chamada de filho de Deus. Nesse sentido, o Agur está perguntando isso. Quem é que eu posso olhar no mundo e chamar? Esse é filho de Deus. Esse está seguindo os caminhos de Deus. Numa leitura, eu diria que um pouco mais histórica, crítica, né? Os comentaristas vão falar que isso aqui é uma alusão à sabedoria. Tá? De novo, sem entrar muito em detalhes, senão a gente teria que fazer um estudo do livro de Provérbios, mas no livro de Provérbios aparece a sabedoria como uma figura personificada, né? E que ela estaria com Deus desde os primórdios da criação, ajudando a criar o mundo, né? E a estabelecer a Torá, e muitos inclusive associam com a visão da Sofia no grego, né? Sofia é a sabedoria. Na Kabbalah não é Sofia, obviamente é a Chokhmah, a própria Chokhmah que estaria com Deus. Então, no Provérbios em especial, a sabedoria é chamada, que nem em português, de feminino. Então aparece muito assim, ela, né, a filha, a mulher que está com Deus, né? Mas às vezes aparece também no masculino, tipo o artesão que está com Deus antes do mundo existir e tal. Enfim, mas quando aparece como a filha ou a companheira de Deus, né, muitas vezes se entendeu então que quem é a filha de Deus ou o filho de Deus? A sabedoria, entendeu? A Chokhmah é o que te faz realmente conectar com Deus. É o que faz realmente você ganhar o atributo de ser filho de Deus. E aí, então, o que significa Chokhmah na Kabbalah? Uma sabedoria que transcende o mundo físico. Afinal, é disso que o provérbio está falando, né? Quando você tem uma sabedoria que te permite responder esse tipo de pergunta que o Agur faz, né? Qual é o nome de Deus? Quem segura o vento nas mãos? Quem segura as águas na roupa? Você está respondendo não por uma biná, por uma razão, mas você está respondendo por uma sabedoria espiritual. E se você então consegue responder, você está sendo filho de Deus, percebe? Então o versículo com as suas perguntas, de novo, ele está enfatizando a soberania de Deus, né? O mistério da sua identidade, a grandeza das suas obras e a nossa limitação, mas ao mesmo tempo deixando quase que uma porta aberta para falar, mas se você conseguir responder essas coisas, ou sondar essas perguntas, né, e tentar achar respostas, você se torna filho de Deus. Você consegue dar nome para quem é o filho de Deus. Você consegue se tornar Israel, né? E aí você consegue fazer uma conexão com o Pai como deveria ser. Um bom dia a todos e tudo de bom.